21 68 57. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá. Boa tarde, Mato Grosso. Mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27. A partir de agora, juntos, através do programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 27 de maio do ano de 2025. Eu espero que o seu dia já tenha sido maravilhoso, já tenha valido a pena, que Deus já tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. O programa de hoje está assim como sempre, né? E eu quero chamar a sua atenção daqui a pouco para as reportagens que nós vamos estar trazendo. Nós vamos daqui a pouco falar na área da segurança, trazendo o balanço policial. Trago também os assuntos do governo do estado, das prefeituras de Cuiabá, Várzea Grande, falo da Câmara Municipal. Olha, eu tenho muita informação para passar para você também direto de Brasília e muito mais. Lembrando que você pode participar comigo através do nosso WhatsApp 999 90 2401. É muito bacana ter você conosco. Estamos ao vivo nesse momento também na plataforma do Facebook da TV Mato Grosso, canal 27. E eu quero você comigo lá no meu Instagram, Agnello Corbellino. Vai ser muito 10, vai ser 10 ter você lá conosco. Vai lá, passe assim em revistas, postagens, aproveite e passe a nos seguir também. Desde já eu agradeço você, tá bom? Bem, olha, eu quero já começar o programa de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para você de secretários dançando a dança da chuva. Daqui a pouco eu vou trazer essa cena para você aqui. Mas antes, eu já quero preparar você para o balanço policial, porque as informações elas são fortíssimas, fortíssimas. E eu quero compartilhar com você no balanço policial todas as situações que aconteceram nas últimas 24 horas e 48 horas aqui no estado de Mato Grosso. Portanto, vem comigo, Mato Grosso, vem, começando Passando a Limpo, o balanço policial. Um homem, não identificado de 46 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, após ser esfaqueado no bairro Vila Guaporé, no município de Pontes e Lacerda. A motivação do crime teria sido uma discussão após consumo de bebidas alcoólicas. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no bar, quando se envolveu em uma discussão com o homem. Durante o desentendimento, o suspeito pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o homem, que foi atingindo nas costas, na nuca e no rosto. Após o crime, o suspeito, que não foi identificado, fugiu do local em uma bicicleta. Testemunhas relataram que ele é conhecido na região como venezuelano. A polícia militar isolou o local e acionou a polícia civil, que iniciou os procedimentos de investigação. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e permanece internada no hospital sob cuidados médicos. Até o momento, o suspeito não foi localizado. O caso está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil. Um motociclista ficou ferido após cair em uma ribanceira, no anel viário, no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis. Foi preciso montar uma força-tarefa entre as equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros para retirar a vítima do local. Conforme informações, o motociclista seguia pelo anel viário quando perdeu o controle da direção do veículo, bateu no meio-fio e foi arremessado na ribanceira. A equipe do SAMU foi acionada e, ao chegar no local, pediu apoio do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima do local. Foi feita uma amarração de segurança e a vítima foi retirada em uma maca. O homem foi encaminhado para o hospital regional com uma fratura no braço direito. Um jovem de 19 anos morreu na madrugada desta segunda-feira, após colidir com sua motocicleta contra um poste na rotatória em frente ao Várzea Grande Shopping. Segundo a Guarda Municipal de Várzea Grande, testemunhas relataram que o rapaz trafegava em alta velocidade, vindo da região do Ipaz em direção ao aeroporto, empinando a motocicleta. Ao passar por uma faixa elevada, ele perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste.
A equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência, informou que o jovem bateu a cabeça no poste e morreu na hora. O local foi isolado pelos agentes da GM até a chegada das equipes da Deletran e da Politec. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML. Um veículo de passeio pegou fogo no início da noite desta segunda-feira na Avenida Mário Andreasa, em Várzea Grande, próximo à entrada do bairro José Carlos Guimarães, na região do Nova Esperança. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso foi acionado por volta das 18 horas e se deslocou rapidamente até o local. Segundo os militares, o carro já estava em chamas e havia grande aglomeração de pessoas ao redor, o que aumentava o risco de acidentes. A equipe realizou o combate ao incêndio e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso resgatou, na madrugada desta segunda, 3 vítimas de um grave acidente de trânsito envolvendo 2 automóveis na MT 419, entre Guarantã do Norte e Novo Mundo. A equipe foi acionada por volta da 1 hora, e chegando no local do acidente encontrou um veículo capotado, que havia caído em uma área pantanosa às margens da rodovia. O acidente deixou 2 vítimas, de 39 e 35 anos, que foram resgatadas com vida pelos militares. A primeira apresentava escoriações pelo corpo e estava desorientada. A segunda sofreu uma fratura no braço esquerdo e um ferimento na cabeça. Ambas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas para atendimento médico especializado. Ainda durante o resgate, os bombeiros foram informados sobre uma terceira vítima, que estaria desaparecida. Imediatamente, a equipe iniciou buscas com o apoio de familiares e moradores da região. O corpo foi localizado por volta de 8h30, submerso e a cerca de 45 metros do local de onde o carro parou depois do capotamento. Após o resgate, o corpo foi entregue à Politec e à Polícia Judiciária Civil para os procedimentos legais e a apuração das causas do acidente. Um container com uma carga de carne, transportado por uma carreta, pegou fogo na noite desta segunda-feira na BR-364, nas proximidades do viaduto, no perímetro urbano de Rondonópolis. De acordo com relatos repassados pelo motorista do veículo, a carga de carne acondicionada em caixas foi carregada em Tangará da Serra e tinha como destino o porto de Paranaguá, no estado do Paraná. Ainda segundo o profissional, ao passar por Rondonópolis, antes de chegar ao viaduto, percebeu que saía muita fumaça próxima às rodas traseiras do caminhão. Imediatamente, ele estacionou às margens da via. Foi nesse momento que o fogo se alastrou. Populares que presenciaram a cena se sensibilizaram e, com o uso de extintores, tentaram evitar que o fogo se expandisse. Entretanto, não tiveram êxito. O Corpo de Bombeiros, que já havia sido acionado, chegou rapidamente ao local e combateu as labaredas que estavam muito altas, evitando assim que o fogo se alastrasse para as outras partes do caminhão. Após terem sucesso na ação, os militares, que contaram com o apoio de equipes da Rota do Oeste, realizaram o rescaldo e abertura do container para que fosse feito o resfriamento da carga. A Polícia Rodoviária Federal deu apoio na situação e controlou o trânsito para que os profissionais pudessem trabalhar em segurança. Não houve feridos. Obrigado pelas informações, viu? Bem, sem dúvida nenhuma, essas últimas horas aqui no estado de Mato Grosso foram tensas, né? Foram de registros impressionantes, principalmente com relação à questão dos acidentes que aconteceram ontem e também hoje aqui no estado de Mato Grosso. É um negócio assustador, impressionante. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim hoje. Quando eu digo muitas, não é tantas. Algumas pessoas, então deixa eu refazer a minha fala. Algumas pessoas mandaram mensagens para o Agnello perguntando se ele ia trabalhar a pauta hoje de uma morte que aconteceu ontem, que para mim foi intencional, para não dizer um suicídio, de um empresário muito conhecido aqui da cidade de Cuiabá, dono de uma empresa muito conhecida aqui de Cuiabá. E ao que tudo indica, o que potencializou essa decisão dele de acelerar o carro, né, e bater em alta velocidade contra uma mureta, uma quina de uma ponte e provocar um acidente que o levou à morte, tudo leva a crer que tenha sido por conta, obviamente, da descoberta da infidelidade
de amigos. Amigos, companheiro, enfim. Há uma especulação em torno disso, não se sabe exatamente o que aconteceu. Eu não vou colocar essa matéria, não vou colocar. Não vou explorar isto e fazer sensacionalismo dessa discussão. Não vou colocar o acidente. Ele está totalmente imprensado nas ferragens do seu automóvel. Eu não vou colocar, ainda que eu coloque uma máscara ali para esconder o corpo dele, todo cortado, machucado, ferido, morto. Não vou colocar. E nem tampouco eu vou fazer comentários a respeito disso. Por uma razão, assim, muito especial. Especial. Respeito aos familiares diante de um assunto muito triste, que envolve problemas emocionais, que envolve o excesso de bebida alcoólica, o vício da bebida alcoólica, que envolve, né, o desconcerto e a destruição da família. Então eu quero me reservar o direito de fazer isso. Não o conheço, não tenho amizade, mas sei quem é, já vi ele algumas vezes, né? Como eu disse, ele é empresário de uma empresa muito conhecida aqui, mas eu, sinceramente, fui tomado por uma tristeza quando escutei toda a fala dele, que ele gravou e está postado nas redes sociais. E depois o veículo ali todo retorcido me causou assim uma tristeza muito grande. Muito grande, porque um homem, para tomar a decisão que ele tomou e fazer o que ele fez, só estando completamente fora de si. E no vídeo que ele gravou, eu assisti várias vezes, a fala dele já demonstrava o seu alto nível de alteração emocional. E eu penso que, se eu colocar esta fala e se eu comentar a respeito, trazendo os detalhes que eu sei, ao invés de eu estar ajudando, eu vou estar prejudicando alguém. O próximo que vai tomar a mesma decisão. O próximo que vai fazer a mesma coisa. Porque o que ele viveu e estava vivendo, e a decisão que o levou, é a história de vida de muitas pessoas, de homens e de mulheres, aos quais eu pessoalmente lido e muito, semanalmente, não aqui no programa, mas dentro da comunidade religiosa ao qual eu faço parte. Então eu quero, sinceramente, externar a minha tristeza profunda com relação ao que aconteceu ontem aqui no estado de Mato Grosso. Saindo desse assunto, olha, eu vou trazer aqui uma imagem agora que você vai ver do secretário e chefe de gabinete da Prefeitura de Juara, que fica a 640 quilômetros aproximadamente aqui de Cuiabá, que causou uma indignação ao povo indígena Apiacá, que classificou a atitude deles como uma discriminação e difamação contra o povo indígena. Mas, Aguinaldo, o que é que eles fizeram que deixou os nossos irmãos indígenas extremamente zangados? Acontece que eles viralizaram nas redes sociais dançando com cocás, né, arco e flecha, simulando uma suposta dança da chuva. Coloca para mim, pode soltar as imagens, Aí, ó. Aí, secretário e chefe de gabinete. Né? O secretário é o José Roberto Pereira Alves. Ele é que está usando o cocar aí. Esse é o secretário. E já o outro, ele é o chefe de gabinete, né? O Antônio de Santana Neto.
Este vídeo, ao que tudo indica, foi gravado na última sexta-feira, dia 30. E após ser viralizado nas redes sociais, a reação foi imediata. Em nota oficial, o povo apiacá repudiou a atitude, classificando-a como uma afronta à cultura indígena. Diz trecho da nota o seguinte: consideramos que isso é uma difamação, discriminação com a cultura dos povos indígenas, pois nossa cultura não existe dança da chuva como o vídeo mostra. Achamos uma falta de respeito usar um setor público para esse tipo de demonstração ridícula, sem nenhum conhecimento da nossa cultura e costumes. E aí o que aconteceu? O prefeito de Juara, o Valdinei Holanda Moraes, o Ney da farmácia, como é mais conhecido, confirmou que Antônio de Santana Neto pediu exoneração após a repercussão negativa. Segundo ele, o vídeo gravado em novembro do ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito Carlos Sirena, que deixou o cargo em 31 de dezembro de 2024. Isso aconteceu na gestão do Sirena. Chamei o chefe de gabinete para conversar, ele confirmou que foi gravado no ano passado. A política, infelizmente, não acaba em outubro, declarou Ney da farmácia, que na época era vice-prefeito. Ou seja, essa brincadeira, essa atitude, este comportamento de dois secretários municipais da Prefeitura de Juara culminou com a exoneração, depois da nota de repúdio dos nossos queridos irmãos indígenas. As brincadeiras impensadas, né? É a vontade de aparecer nas redes sociais e ficar famoso da noite para o dia, tá aí o resultado. Eu quero sair desta pauta, quero falar sobre os crimes cibernéticos. A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em ação coordenada com o Laboratório de Operações Cibernéticas ligadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou na manhã de hoje, terça-feira, a Operação Mão de Ferro 2, que é uma ofensiva nacional contra crimes cibernéticos de extrema gravidade, especialmente aqueles direcionados a crianças e adolescentes. A operação ocorre de forma simultânea em 12 estados brasileiros, com a participação das polícias Civil do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e também o estado de São Paulo. Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados judiciais, incluindo busca e apreensão, prisão temporária e internação socioeducativa, porque tem muitas crianças, tidas como crianças, com a idade de 15 anos, envolvidas nesse crime também. Acompanhe a reportagem na tela. Deflagrou hoje a segunda fase da Operação Mão de Ferro, de combate a crimes praticados contra crianças e adolescentes em plataformas digitais. Essa operação ocorreu em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 12 estados. Aqui em Mato Grosso foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra um adolescente de 16 anos de Sinop e de internação provisória contra um adolescente de 15 anos em Rondonópolis. Esse adolescente de Rondonópolis seria um dos líderes do grupo e já foi alvo da Polícia Civil em 2 operações realizadas no ano passado. O delegado Gustavo Godoy, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, falou sobre a investigação. A gente conseguiu apurar que esse líder ele praticava uma série de atos infracionais, como incentivo à automutilação, divulgação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, falsidade ideológica, ameaça, cyberbullying, perseguição, uma série de atos infracionais. Ele já tinha sido alvo da primeira fase da operação no ano passado. Mês passado voltou a ser alvo de uma outra busca domiciliar, então já foram 3 telefones celulares apreendidos e ainda assim ele continuou delinquindo, né? Então fica aí o alerta para os responsáveis, para os pais e as mães, que monitorem as redes sociais dos seus filhos, que acompanhem o que os seus filhos estão fazendo no mundo virtual, para que não sejam nem suspeitos de uma prática dessa e muito menos vítimas desses grupos que são muito organizados e que estão procurando vítimas ao longo do Brasil todo. Bem, aí está essa matéria importante aí, né? No caso aí, há um envolvimento de um jovenzinho de 15 anos.
que usa exatamente as redes sociais e atua fortemente na manipulação das crianças, inclusive penalizando elas quando elas não cumprem aquilo que ele pede. E as penalidades são das mais variadas, inclusive mutilações. Então o assunto ele é muito sério, muito grave. E eu penso que essa investigação ela não vai parar por aí. Agora, precisa chegar exatamente nos poderosos, nos grandões, nos chefões, porque até agora está pegando só a ralé. Tem que chegar lá em cima, no topo da cadeia alimentar, né? Naqueles que lideram esse esquema criminoso, horrível, nojento, envolvendo crianças e adolescentes aqui no estado de Mato Grosso e pelo Brasil afora. Falando ainda de segurança, o plenário realizou nesta terça-feira a quinta e última discussão em primeiro turno sobre a proposta que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição. Na sequência, ela deve ser votada. Os senadores também podem votar ainda o projeto de lei complementar que estimula a contratação de micro e pequenas empresas. Acompanhe a reportagem aqui. Guardas municipais e agentes de trânsito podem ser incluídos no sistema de segurança pública e ser equiparados na Constituição a outros agentes de segurança, como policiais federais, civis e militares. O plenário do Senado faz nesta terça-feira a quinta e última sessão de discussão em primeiro turno da PEC que faz essa mudança. A proposta de emenda à Constituição pode ser votada no mesmo dia em primeiro turno. Eu sou um defensor de que a segurança pública a gente tem que ter ali um fechamento generalizado com as forças de segurança, tudo no mesmo rumo. E a Guarda Municipal, ela é uma força importante do município e eu acredito que deveria ser, no meu modo de entender, uma polícia municipal. Outra PEC terá a quarta sessão de discussão em primeiro turno. O texto considera a educação inclusiva como um dos princípios do ensino previstos na Constituição. Garante a inclusão de todos os grupos em situação de vulnerabilidade e níveis da educação, básico, médio e superior. Ter a educação inclusiva enquanto princípio traz mais segurança e clareza a estudantes, famílias e educadores. Com a PEC, o poder público terá o compromisso de investir em um sistema educacional que permita que todas as pessoas, independente de suas características, estudem e aprendam juntas. Os senadores também podem votar o projeto de lei complementar que estimula a contratação de micro e pequenas empresas em processos de licitação pública. A proposta aumenta para R$ 140 mil o valor limite de licitações exclusivas para essas empresas. Atualmente, esse valor limite é de R$ 80 mil. Na pauta de quarta-feira está a autorização de atividades agrícolas ao longo de rodovias. Serão concessões de uso por prazo determinado, exclusivas para o proprietário do lote que faz fronteira com a estrada. Poderão ser plantadas culturas anuais ou reflorestamento e reconstituição de vegetação nativa. Também está na pauta de quarta a adoção de regras simplificadas para a produção artesanal de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. A proposta também prevê regulamentação própria e isenção de registro na Anvisa para estimular pequenos produtores. Bem, aí está. Olha, foi lançado na semana passada o programa Recomeçar, Rede de Cuidado, Orientação e Apoio às Vítimas de Crimes com orçamento de quase 30 milhões. A iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, será executada em parceria com os Ministérios Público, né? Acompanhe a matéria aqui, vem cá comigo, vamos assistir juntos na tela.
O programa Recomeçar, Rede de Cuidado, Orientação e Apoio às Vítimas de Crimes, é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas Penais. O objetivo é estimular a assistência a essas vítimas através das centrais de atendimento vinculadas às unidades dos Ministérios Públicos. O Estado brasileiro tem o dever de promover a recuperação daqueles que violaram a lei penal, mas tem a obrigação, em face dos princípios e valores de nossa Carta Magna, também dar uma atenção às vítimas, porque realmente as vítimas, sobretudo aquelas menos favorecidas pela sorte, quando sofrem, são vítimas de um crime, elas ficam totalmente desamparadas. Este programa tem por objeto, tem por intenção justamente amparar essas vítimas para que elas possam recomeçar, reconstruir as suas vidas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa Recomeçar vai promover o acolhimento das vítimas de crimes em toda a rede de proteção, composta pelas defensorias públicas, delegacias especializadas, centros de referência de assistência social, além de outros órgãos que atuam em favor dessas pessoas. No lançamento da nova política pública nesta quarta-feira em Brasília, foram firmadas 19 parcerias com os meios públicos estaduais, com investimento aproximado de 30 bilhões de reais, além do lançamento da portaria que institui a Política Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes. Nós teremos assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais para atender essas vítimas, redirecionadas pelos órgãos estatais ou sociais apropriados para que possam recomeçar as suas vidas. Futuramente, nós vamos ampliar esse programa também para todos os entes federados do Brasil, mais 7, além dos 20 que já foram contemplados. Aí está a fala do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Olha, começou ontem, segunda-feira, dia 26, a devolução de mensalidades associativas cobradas indevidamente de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O reembolso será feito automaticamente junto ao pagamento dos benefícios mensais entre hoje e a primeira semana de junho, sem necessidade de solicitação por parte dos beneficiários. Você entendeu? Não? Então faz o seguinte, vem comigo aqui, assista essa reportagem que vai ficar muito clara para você na tela. De 4.700 agências dos Correios em todas as unidades da federação estarão habilitadas para atender presencialmente beneficiários que precisam de auxílio para consultar se tiveram descontos indevidos de associações. A oportunidade de identificar se teve desconto ou não, qual é essa associação, entrar com requerimento de pedido de mais informação, recebe o protocolo com a informação do retorno em 15 dias úteis e aí tem a sinalização do retorno que vem do INSS também, do Ministério, com a data para retorno na agência dos Correios e, se necessário, se ainda tiver alguma contestação, a oportunidade de fazer. Para realizar o atendimento presencial, cerca de 20 mil trabalhadores vão passar por um treinamento. O aposentado ou pensionista que for a uma agência dos Correios vai precisar apenas de um documento de identificação para ser atendido. Em casos de pessoas acamadas ou com dificuldade de deslocamento, é possível que uma terceira pessoa compareça ao local, desde que portando uma procuração. 11 milhões de brasileiros já acessaram o aplicativo Meu INSS para fazer a consulta. Desse total, cerca de 1.900.000 pessoas disseram que não reconheciam os descontos e mais de 40 mil responderam que haviam autorizado o débito do benefício. Nós temos apenas 2% dos chamados que são feitos presencialmente, ou seja, 98% dos acessos ao INSS são feitos pelo 135 e pelo Meu INSS, mas tem esse contingente aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas que procuram o atendimento presencial. E é para eles são o foco desse movimento que nós fizemos, dessa parceria
que nós celebramos com os Correios. O atendimento presencial será exclusivo nos Correios. As agências do INSS não terão atendimento para contestação dos descontos. E o Instituto faz um alerta para os beneficiários não caírem em golpes. Se alguém bater na sua porta agora, é golpe. O INSS nem Correio está procurando ninguém. Vamos divulgar calendário. A gente precisa fazer exatamente esse escalonamento para evitar que os golpes ocorram a todo momento. Então, nesse momento, aplicativo 135 ou Correios. Não tem busca ativa nesse momento. Bem, aí estão as orientações para que você possa reaver os valores que foram subtraídos através de um esquema criminoso dentro do INSS contra os aposentados aqui do nosso país. O que é lamentável, Até agora ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado, houve demissões, afastamentos, exonerações, mas ninguém foi responsabilizado ainda. Ou seja, não vai virar absolutamente nada. O governo federal está blindando esta situação, porque sabe que se aprofundar nas investigações, e eles sabem muito bem como fazer isso, vai trazer à tona muitos coleguinhas, muitos amiguinhos, muita gente de dentro de casa do presidente da República. É por isso. Agora, é uma vergonha, é lamentável, é um tapa na cara da sociedade. Fica cuspindo o tempo todo no governo anterior. E este governo atual, já envolto de inúmeros escândalos, de atitudes suspeitas, de passadas largas, longe da lei. E aí acontece um fato como esse, gravíssimo, gravíssimo. Nós estamos falando de um rombo que vem se desenvolvendo, segundo eles e a própria Polícia Federal, desde o ano de 2019. Mas que teve um crescimento gigantesco, um salto, agora no governo atual. Ah, Agnello, mas segundo informações, acontecia lá no governo Bolsonaro. Tem que mandar prender todo mundo, de lá para cá. Não poupar ninguém. Ninguém. Não importa quem é, o que já fez, se é da direita ou se é da esquerda. Tem que haver punição, porque se não houver punição para um crime covarde como esse, que prejudicou ao longo dos anos milhares e milhares de aposentados nesse país, se não tiver uma punição, será uma vergonha para esse país. Será uma vergonha, mais uma, para esse governo corrupto, que está ancorado a um sistema corrupto, que passa pelo legislativo e desemboca até o judiciário. Então é muito grave tudo isso que nós estamos vendo. Enquanto isso, eu preciso te lembrar que o prazo para envio da declaração de imposto de renda, agora de 2025, sem multa, se encerra dia 30 agora de maio, hein? Ou seja, os contribuintes têm até sexta-feira para acertar as suas contas com o leão, e ele está com uma boca, mas pensa numa boca grande, e com fome também. Os contribuintes terão 3 opções para fazer a declaração do Imposto de Renda 2025, pelo programa para computadores, pelo aplicativo para o celular e pelo portal ECAC, na plataforma do governo federal. Acompanhe a reportagem. Termina na próxima sexta-feira, dia 30, às 11h59 da noite, o prazo para a declaração do imposto de renda. Até o momento, mais de 30 milhões de contribuintes já informaram seus rendimentos à Receita Federal.
Apesar disso, o número ainda está 1/3 abaixo do total esperado pelo fisco para este ano, de 46 milhões de declarações. O envio dos documentos é obrigatório para pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Já as pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024, o equivalente a R$ 2.824, estão dispensadas de fazer a declaração, exceto se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Os contribuintes que não entregam a declaração no prazo estão sujeitos a multa e a ficarem com a situação irregular na Receita Federal. A declaração pode ser feita pelo site ou pelo programa específico fornecido gratuitamente pela Receita. Até o momento, 48,4% dos contribuintes que entregaram o documento usaram a declaração pré-preenchida, modalidade em que o declarante baixa uma versão preliminar do documento e depois apenas confirma as informações ou retifica os dados. Além disso, também na próxima sexta, a Receita Federal paga o primeiro lote da restituição. Serão atendidos os grupos legalmente prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e professores, mas neste ano também tem preferência na restituição os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e indicarem uma chave Pix com o CPF. A consulta ao primeiro lote da restituição foi aberta na sexta e pode ser realizada no site da Receita Federal. Outros 4 lotes de restituição estão programados até setembro, com pagamento sempre no último dia útil do mês. Fique atento, tá? Para você não perder o prazo. Eu vou para um rápido intervalo comercial, é rápido mesmo, volto na sequência falando sobre as contas, os créditos dos consignados que foram realizados pela Capital Consig, uma empresa que acabara de ser suspensa de operar aqui no estado de Mato Grosso. Daqui a pouco eu vou falar sobre os consignados. É outro escândalo aqui no estado de Mato Grosso que precisa de uma resposta. Não sai daí não, eu volto já. Passando a Limpo, daqui a pouco está de volta. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Instituto, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Para tudo que você está fazendo e presta atenção. Ano Novo Casa Nova da Ideale Imóveis. É a melhor oportunidade do ano para você sair do aluguel. Chegou a hora de realizar o seu sonho. São muitas opções em Cuiabá e Várzea Grande. Utilize o seu FGTS e tem até 75 mil de subsídio. Ah, e entrada pode ser 0. Tá imperdível. Você não vai ficar de fora dessa, vai. Entre em contato agora com os nossos consultores. 659-8421-6857. Ano Novo Casa Nova. Ideale Imóveis.
Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. São 17 horas agora e 41 minutos. Em mesa técnica no Tribunal de Contas de Mato Grosso, o secretário de Planejamento e Gestão aqui do estado, o Basílio Bezerra, declarou que as operações financeiras de crédito consignado realizadas pela Capital Consig foram suspensas logo que as primeiras denúncias chegaram à CEPLAG, para preservar os servidores, segundo ele, até que a apuração dos fatos seja concluída. Acompanhe essa reportagem na tela. As operações financeiras de crédito consignado realizadas pela Capital Consig foram suspensas logo que as primeiras denúncias chegaram à Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, em agosto de 2024, para preservar os servidores até que a apuração dos fatos seja concluída. As informações foram repassadas pelo secretário Basílio Bezerra durante mesa técnica na tarde desta segunda-feira no Tribunal de Contas do Estado. O secretário destacou que a CEPLAG tomou medidas administrativas. O Estado tomou todas as posições, as decisões necessárias, tão logo soube de forma oficial, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Área Meio, em relação a essas denúncias. Quando foi oficializado, 8 dias após, nós bloqueamos qualquer operação da empresa Capital Consig. Claro, o Estado fez sua parte, mas se os servidores que tiverem algum tipo de reclamação, seja qual for, deve procurar tanto a CEPLAG, a CGE, o PROCON, que ele vai ser atendido de pronto e vai ser resolvida a situação dele. A Força Tarefa iniciou suas atividades na última quarta-feira e já está em campo, verificando denúncias e indícios de irregularidades. O grupo trabalha de forma integrada para garantir mais transparência e segurança aos servidores atingidos pelos empréstimos irregulares. A mesa técnica do TCE atuará de forma paralela às investigações já conduzidas pelo governo do Estado. Que é uma solução consensual, onde todas essas questões de alto impacto social nós resolvemos. E já temos no passado, diversas ações nas mesas técnicas com muito sucesso. Então, dessa forma, nós estamos iniciando hoje essa mesa técnica. Espero que dessa vez, de uma forma definitiva, possamos aí regulamentar essa questão. Aí está a fala do conselheiro Guilherme Maluf, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Mas muita coisa precisa ser esclarecida ainda. A fala que nós ouvimos do querido secretário Basílio ainda é muito rasa, diante da profundidade que é essa situação envolvendo os consignados. Porque não é só o caso desta empresa Capital, é todas. Todas. São várias empresas envolvidas nisso daí. Porque não é uma única empresa que opera o empréstimo consignado com o Estado de Mato Grosso. São várias empresas. Então precisa checar todas elas. Eu escutei na semana passada o número de 12 mil servidores que possivelmente estão com problemas com relação aos consignados. Então é muita gente, é muita gente. Ah, mas o Estado, depois que ficou sabendo, recebeu o alerta, suspendeu as operações. Tá bom, suspendeu de uma, mas e as outras? Então isso ainda vai ter que precisar ser passado literalmente a limpo, e nós vamos estar mostrando aqui no programa. A secretária de Saúde de Cuiabá, a médica pediatra Lucelena Barbosa, emitiu um alerta à população sobre o aumento significativo da circulação do vírus influenza aqui na capital e a baixa cobertura vacinal registrada até o momento. Segundo ela, a situação já é considerada preocupante. Vamos acompanhar
a fala da secretária municipal de saúde aqui da capital. O assunto hoje é sério. Nós já estamos tendo circulação importante do vírus influenza na nossa cidade. Por isso, é muito importante que as pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou seja, as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, os adultos maiores de 60 anos, as gestantes e puérperas ou qualquer pessoa que possua alguma comorbidade, por exemplo, diabetes, pressão elevada, doença pulmonar crônica, devem se dirigir às unidades básicas de saúde para receberem de forma gratuita a imunização contra o vírus influenza. Essa vacina é muito eficaz, ela reduz em até 85% as formas graves da doença e vai fazer com que nós tenhamos um período de inverno com mais tranquilidade. Eu agradeço a colaboração, vamos fazer a nossa parte. A fala da secretária municipal de saúde aqui de Cuiabá. Bem, vamos saber qual vai ser a previsão do tempo para amanhã aqui na Baixada Cuiabana e em boa parte do estado de Mato Grosso. É a previsão do tempo do Passando a Limpo. Segundo a meteorologia, Cuiabá amanhã terá uma temperatura máxima de 25 graus, mínima de 19. Em Nova Olímpia, máxima de 24, a mínima de 18 graus. Em Comodoro, região oeste do estado de Mato Grosso, máxima de 21, mínima de 17 graus. Alto Taquari, máxima de 22, mínima de 17. Em Canarana, máxima de 32 graus, mínima de 19 graus. Este vai ser o clima amanhã. Estão falando que na próxima quinta-feira a temperatura deve começar a cair e vai chegar ainda nessa semana a 14 graus aqui em Cuiabá. Será, gente, que nós vamos ter esse privilégio de ter nessa semana uma queda de temperatura considerável, saindo dos 30, descendo para os 14 graus? Olha, vai ser excelente se isso acontecer. Vai ser bom demais, porque tá quente pra caramba, né? Quente também estão as discussões em torno das obras do BRT. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, apontou que as obras do BRT aqui na capital estão em andamento, já alcançaram o patamar de 40% de sua execução. Foi feita uma nova vistoria lá no lugar. E o presidente do TCE destacou que o avanço é resultado da intensificação da fiscalização promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Coloca para mim a matéria. Tendo o compromisso de fiscalizar para e passo as obras do BRT, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo, esteve mais uma vez no canteiro de obras, acompanhado de técnicos do próprio órgão de controle e de vereadoras e vereadores de Cuiabá, e também do deputado estadual Wilson Santos, representando a Assembleia Legislativa. Eles andaram pelo trecho em obras, conversaram com funcionários do consórcio e com representantes do governo do estado. As obras do BRT pareciam um imbróglio sem fim. Data para começar sem data para terminar, logo depois do final da novela VLT, que levou mais de 10 anos sem ser concluída. Pois bem, esse ramal aqui do BRT, o ramal Avenida do CPA, tinha 24 meses de prazo. Passaram os 24 meses e apenas 18% da obra concluída. Aí, o Tribunal de Contas resolveu entrar nessa equação como fiscalização. E a partir daí, não é que deslanchou? Já chegamos a mais de 40% do ramal CPA concluído. E a expectativa é de que isso aqui seja entregue antes do final do ano, com toda certeza. E esse ramal completo até fevereiro, março do ano que vem, se muito. O Tribunal de Contas está diariamente com toda a sua equipe aqui na obra, para ver se a coisa está acontecendo. A coisa está andando, o governador, o governo do estado está empenhado nisso, e ele pode contratar quantas empresas ele quiser. Os valores, não se trata mais de querer fazer contratação por menor preço, tem que fazer as contratações
que terminem, que façam essa obra terminar. A população não aguenta mais. A Cinfra acompanha com supervisões, né, e com fiscalização, então por isso que esses prazos são curtos. Para você ter ideia, esse lote foi licitado agora, são 180 dias de obra. Então os prazos, quando as empresas entram na licitação, elas são sabedoras do prazo a serem cumpridos. Para se ter uma ideia, o avanço da obra era de apenas 18%, do início do contrato em 2022 até 30 de janeiro deste ano. Entre 1º de fevereiro e 16 de abril, este percentual aumentou para 23,92%. Na vistoria do dia 29 de abril, chegou a 40% de execução e está, neste momento, próximo de 50% para a conclusão. Membros da Comissão de Obras da Câmara Municipal da capital destacaram a atuação do TCE Mato Grosso para que as obras ganhassem o ritmo que deveriam ter tido desde o primeiro dia de contrato. Eu vejo de forma assertiva o Sérgio Ricardo chamar os vereadores para fazer essa fiscalização junto, porque o vereador é o representante do povo que mais é cobrado. Quero parabenizar o conselheiro Sérgio Ricardo, presidente do Tribunal de Contas, que está fazendo um belo trabalho dentro do estado de Mato Grosso, mas em especial hoje no município de Cuiabá, com essa obra de grande impacto para o município de Cuiabá, que é o BRT. Mesmo entendimento da vereadora Michele Alencar e do vereador Dilemário Alencar, este último líder do prefeito na Câmara. O presidente Sérgio Ricardo acerta, porque quando ele vem aqui para a rua fiscalizar, convoca os vereadores, ele está nada mais fazendo do que expressando a vontade do povo de Cuiabá. A gente percebe que quando há uma integração dos poderes e há aí governo do estado, prefeitura de Cuiabá, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores unidas, as coisas andam, né? O trecho sob responsabilidade de entrega até fevereiro de 2026 corresponde a cerca de 15 quilômetros da linha 1, terminal CPA em Cuiabá, até o terminal André Maggi, em Várzea Grande. Para o deputado estadual Wilson Santos, agora vai. Com a entrada do Tribunal de Contas, de forma especial, presidido pelo conselheiro Sérgio Ricardo, vai. Sérgio não tem dia, não tem hora, é um exímio trabalhador. E por trás dele, ou ao lado dele, tem uma equipe de engenheiros, de arquitetos do tribunal. É uma das melhores equipes, eficiência, qualidade, experiência, que assumiu de fato o compromisso de fiscalizar essa obra. Sem dúvida nenhuma, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se tornou protagonista, não só nessa questão que envolve a discussão das obras do BRT, como em muitas outras situações aqui no estado de Mato Grosso. E eu não tenho dúvida que com a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado nós vamos ter avanços sim. Porque se o Tribunal de Contas não estivesse envolvido na pessoa do presidente Sérgio Ricardo diretamente nessa questão, nós estaríamos tendo muitos problemas aí na Avenida Rubens de Mendonça. Saio do TCE do Estado, vou lá para a Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso, que aprovou o projeto de lei 125/2023, que institui o selo Escola Amiga da Educação Inclusiva em Mato Grosso. A proposta prevê que o reconhecimento será conferido às escolas públicas e privadas que adotem medidas para a implantação de um sistema educacional inclusivo de pessoas com deficiência em todos os níveis de ensino. Acompanhe a reportagem. Eles aprovaram um projeto de lei do deputado Tiago Silva, que institui o selo Escola Amiga da Educação Inclusiva em Mato Grosso. Foi na sessão plenária do dia 21 de maio. O PL 125 de 2023 prevê que o reconhecimento será conferido às escolas públicas e privadas que adotem medidas para a implantação de um sistema educacional inclusivo de pessoas com deficiência em todos os níveis de ensino. O documento também aponta as medidas que serão consideradas inclusivas, tais como a adoção de currículos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às necessidades de estudantes com deficiência, a formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação na perspectiva inclusiva, a adequação arquitetônica dos prédios escolares nos termos da legislação e normas vigentes relativas à acessibilidade e a aquisição de cadeiras adaptadas a alunos com deficiência. Como presidente da Comissão de Educação, tenho trabalhado para que nós possamos ter educação
mais inclusivos mais inclusivo na rede estadual aqui do nosso estado. Semanalmente a gente tem feito cobranças, tanto para a área estrutural e para a área pedagógica, para que o estado possa disponibilizar aí profissionais para atender as nossas crianças. Ainda de acordo com o projeto, caberá ao Poder Executivo Estadual, por meio de órgão competente, definir as condições e conferir o selo às escolas. A matéria foi aprovada em segunda votação e agora aguarda a sanção do governador do estado para virar lei. Bem, eu vou para um rápido intervalo comercial. Novamente é rápido. Volto na sequência, trazendo já o bastidor político, a fala de Janaína com relação à possibilidade do senador Jaime Campos disputar o governo, enfim, e muito mais. Fica comigo aqui no Passando a Limpo, nesta terça-feira, que volta logo após o intervalo comercial. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Para tudo que você está fazendo e presta atenção. Ano novo Casa Nova da Ideale Imóveis. É a melhor oportunidade do ano para você sair do aluguel. Chegou a hora de realizar o seu sonho. São muitas opções em Cuiabá e Várzea Grande. Utilize o seu FGTS e tem até 75 mil de subsídio. Ah, e entrada pode ser 0. Tá imperdível. Você não vai ficar de fora dessa, vai. Entre em contato agora com os nossos consultores. 659-8421-6857. Ano novo Casa Nova. Ideale Imóveis. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo. E a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Nós já estamos de volta com o programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho e também a todos que estão conosco, nos assistindo pela primeira vez aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Nós estamos ao vivo na plataforma do Facebook da TV Mato Grosso, canal 27, e também estamos sendo transmitidos de segunda a sexta-feira às 6h30 da manhã aqui nesta emissora. Então, se você perdeu o programa Passando a Limpo, por alguma razão hoje
está chegando agora para assistir, mas já perdeu os 2 blocos iniciais, é só você ligar aí o seu televisor amanhã, às 6h30 da manhã, e você vai assistir o Passando a Limpo, todas as matérias, o programa de hoje na íntegra para você, tá bom? Olha, visita o Agnello Corbellino lá no Instagram, Instagram é Agnello Corbellino, vai para lá, curta as nossas postagens e eu vou ficar assim muito agradecido e satisfeito com você, tá bom? Bem, olha, deixa eu trazer uma informação, porque ontem Janaína Riva respondeu a uma inquietude não só da imprensa, como também de alguns adversários com relação à possibilidade da ida do senador Jaime Campos do União Brasil para o MDB e ele ser o nome a disputar a vaga de governador do estado de Mato Grosso em 2026, Janaína Riva ao Senado da República. Né? Ela respondeu à imprensa se isso realmente aconteceu ou não, se houve ou não uma conversa entre ela e o senador Jaime Campos nesse sentido. Confira o que ela falou. Jaime Campos se filiar ao MDB procede? Gilmar Fabris falou isso lá no encontro com o Lula? Não, aqui da parte do Estado nós nunca tivemos essa conversa com o senador. O senador é uma figura muito respeitada dentro do partido, mas a gente nunca teve essa conversa com ele, até porque o partido tem um projeto hoje majoritário, né, que é a minha candidatura. Agora, é claro que também não existe portas fechadas, é algo que a gente pode conversar. Ainda não tivemos essa conversa sobre nenhuma possível filiação. Agora, é claro que os movimentos em Brasília também acontecem, né? Naturalmente, todos os partidos especulam. E tem muitos partidos diretórios nacionais que estão em contatos aqui também com os deputados, chamando para filiação e tudo mais, mas eu tenho certeza que no final isso vai ficar sob a decisão aqui dos diretórios estaduais. A senhora acredita que o partido tem condições de bancar 2 majoritárias? Pois é, não consigo determinar isso agora. Não sei se o partido, acho que consegue, né? A União Brasil já fez isso nas eleições passadas. Acho que todo partido tem o direito. Agora é ver se reúne os interesses de todo partido nisso, né? Aí está a fala da deputada Janaína. É claro que ainda que tivesse essa conversa, não ia falar que teve, né? Mas quando lhe foi perguntado com relação à saída de Juarez Costa, deputado federal do MDB, para ir para o Republicanos, ela disse que acredita que tudo isso não passa de especulação, né? Mas, enfim, ouça o que ela fala a respeito da possibilidade da saída de Juarez Costa, deputado federal do MDB, e a sua migração para o Republicanos. A debandada dentro do MDB, o Juarez Costa disse que já está de mudança, o Emanuelzinho também, diversos outros dentro do partido. Como segurar essa debandada? Olha, a gente só sabe quem vai sair, quem não vai, no período da janela eleitoral. Eu tive uma conversa semana passada com o Juarez e a conversa foi muito boa no sentido dele permanecer no partido. Então, até porque essa questão da federação, ela acontece antes da janela partidária. Então, só depois desse período de 1 ano que antecede o pleito eleitoral, que vai ser no mês de setembro, agosto, né? Porque é setembro, outubro, porque é início de outubro, aí sim nós vamos ter a certeza de quem sai e quem não sai. Mas eu acredito hoje, honestamente, que o Juarez fica também no MDB e não vejo também nenhum dos outros deputados, ao menos nenhum declarou internamente hoje que vai sair também. Então eu quero ajudar então a deputada Janaína Riva com relação a essa questão do Juarez Costa e do Emanuelzinho, porque o Juarez Costa fez uma fala ao programa Passando a Limpo, nós colocamos aqui a fala dele, se não me engano foi na semana passada ou semana retrasada, onde ele disse que vai sair do MDB e que o rumo dele é o Republicanos do vice-governador Otaviano Pivetta. Ele deixou muito claro isso. Vou sair do MDB e estou indo para o Republicanos. O outro deputado federal do MDB, Emanuelzinho, filho do prefeito Emanuel Pinheiro, também do mesmo partido, já deixou muito claro que está saindo do MDB e está indo para o PSD de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e senador da República aqui pelo estado de Mato Grosso. Da mesma maneira, o pai, o ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vai deixar o MDB e vai migrar
para o PSD de Carlos Fávaro ou em algum outro partido. Isso pode acontecer. Mas Emanuelzinho é certo no PSD e Juarez Costa, conforme ele mesmo disse, vai para o Republicanos. Agora, a deputada Janaína tem razão quando ela diz assim: vontade é uma coisa, querer é outra e poder é outra totalmente diferente. Então, uma coisa é o que o Juarez quer ou pensa, outra coisa é que ele vai poder fazer ou não. Isso vai depender, obviamente, dessas formações que se discutem da federação. No caso, o MDB, ele faria uma dobradinha com Republicanos, União Brasil com o Partido Progressista, o PP, e por aí vai. Vamos aguardar. Quem também falou a respeito disso agora nesse final de semana, e aí eu volto lá à primeira matéria que eu mostrei da Janaína Riva, com relação à possibilidade do senador Jaime Campos de vir a ser um candidato ao governo do estado, quem falou sobre isso também foi ele, depois de ter ressuscitado na política e nos corredores de Mato Grosso, após a sua hibernação política, o ex-deputado estadual Gilmar Fabris. Lembra dele? Vamos ouvi-lo. Eu sugeria que Jaime Campos fosse candidato de centro. Que ele, inclusive, eu sugeri que ele fosse para o MDB e fosse candidato, teria todo o nosso apoio, inclusive numa conversa com o presidente Lula lá atrás, ele disse isso, falou, olha, Jaime for, nós teremos o apoio. Caso contrário, o presidente Lula falou, vamos de chapa pura. Por que chapa pura? Porque numa das candidaturas aí, o Lúdio teve 37% para o governo, certo? Do jeito que está o MD, do jeito que está a direita, com 200 candidatos que eu vejo falar, é o Balbinotti de Rondonópolis, é o Hélio Fagundes, é o Piveta, eu não sei como eles vão fazer. Corre o risco de nós ir até para o segundo turno, certo? Então, eu vejo assim, o que é? Por exemplo, o Piveta, não tem nada contra ele, meu amigo, gosto muito dele. Só que Jaime Campos não é do republicano, ele faz parte da União Brasil. Eu até disse a Jaime Campos, falei, o senhor tinha que conversar com o Alcolumbre, com o partido e dizer, eu sou candidato a governo do meu partido. Qual que é o partido do senhor? União Brasil. Então serei candidato. Muito bem. Ah, mas tem o Piveta. Bom candidato, só que ele é do republicano. Certo? Agora, isso aí é uma questão deles lá, pessoal. Senador tem um monte lá. Tem 200 senadores. Hoje as pesquisas mostram com clareza que os dois senadores que estão na frente aí é o ministro Fávaro, por uma questão que ele está tendo essa faixa etária aqui, o pessoal, coisa e tal, e outra disparada é Janaína, porque ela recebe o segundo voto de quase todo mundo e também tem um voto pessoal. Você não acredita que o governador Mauro Mendes vai se eleger caso ele tente ser a candidatura para o Senado? Não, fortíssimo candidato também teria que ser, né? Está saindo do governo. Só que hoje o que aparece nas pesquisas é mais ou menos assim. Não sei quando o governo deixar, o governo como vai proceder. Hoje, por exemplo, todo mundo dá ele como eleito, assim como dava Dante de Oliveira e perdeu para Séries. Desculpa-me aí, mas o ex-deputado estadual Gilmar Fávaro está totalmente fora da realidade das pesquisas que estão circulando aqui no estado de Mato Grosso. Eu mostrei ontem aqui, para o Senado da República, o nome do governador Mauro Mendes aparece com quase 70% de preferência da votação do eleitor. O segundo nome é de Janaína Riva. Carlos Fávaro aparece em 6º lugar. Em 3º lugar está Pedro Táxi. Em 4º lugar está Otaviano Piveta. Em 5º lugar aparece o nome de Wellington Fagundes. Aí em 6º lugar aparece o nome de Carlos Fávaro. Ainda que eu goste muito do senador Carlos Fávaro, mas a realidade na pesquisa é essa. Né? Agora, já para o governo do estado, surpreendentemente apareceu em primeiro lugar o nome de Janaína, em segundo lugar o nome de Otaviano Piveta, do Wellington Fagundes, e terceiro o nome de Otaviano Piveta. Então, o nobre ex-deputado estadual Gilmar Fabris, né, ele ficou muito tempo hibernado, então agora ele saiu da caverna, então ele tem que se antenar
e procurar saber o que de fato está acontecendo e não sair chutando aí de forma errônea, né, essas informações com relação à pesquisa, a menos que eles tenham uma pesquisa deles lá e na pesquisa deles apareceu Carlos Fávaro como o favorito para ser eleito ao Senado da República aqui no estado de Mato Grosso, coisa que eu não estou vendo por aí, né? Já o nome de Janaína Rivas, sim, é um forte nome. Tá bom? Quem falou a respeito de Jaime Campos ser governador ou não ser governador foi o irmão dele, o doutor Júlio Campos, que é deputado estadual do União Brasil. Vamos ouvi-lo. No vídeo, né? Uma fala do ex-deputado Gilmar Fábio, mas que eu acho que não tem tanto fundamento assim, porque nós somos da União Brasil, né? E estamos dentro do partido que faz parte do governo atual, com 3 ministros, mas que não tem um compromisso político para o futuro da sucessão presidencial. Mas em política, como diz o ditado, tudo é possível, né? Hoje o adversário de hoje, correligionário de amanhã, e vamos aguardar. Eu acredito que eu, pessoalmente, sou muito ligado ao ex-presidente Bolsonaro, não escondo isso, né? Mas o senador Jaime Campos é um nome que todo partido quer ter como candidato. Talvez só a União Brasil, determinados segmentos pequenos, que não tem maioria do partido, que não quer aceitar a possibilidade dele ser o sucessor de Mauro Mendes. Nós temos uma chapa própria completa para 2026, que é governador Jaime Campos, senador Mauro Mendes. Nós negociaríamos com partidos aliados a vice-governadoria e a outra vaga de senador e as suas respectivas suplências. Essa ala que não quer Jaime candidato ao governo, tem políticos com mandatos envolvidos nisso? Tem vários políticos que pensam diferentes. Estão na União Brasil, mas não querem que a União Brasil tenha candidatura própria. Isso faz parte do dispositivo político natural, mas até ano que vem vai estar tudo certo, o partido vai decidir se vamos partir com candidatura própria ou podemos até realmente coligar um outro partido para ganhar as eleições. O que interessa é ganhar as eleições. O doutor Júlio Campos aproveitou e já deu uma alfinetada no União Brasil no grupo do governador Mauro Mendes, né? Chamando o grupo do governador Mauro Mendes de um grupo menor, né? E que não quer o nome de Jaime Campos disputando o governo do estado de Mato Grosso. Deu uma cutucada já. O doutor João, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, ele que é do MDB, vê com bons olhos a futura aliança ou federação envolvendo o MDB e o Partido Republicano. Vamos ouvir. De muitos anos eu vou ser republicanos, deputado. O nome do senhor tem sido ventilado. Não, pode ser, em outros partidos também me convidaram, mas sobre o republicano, o que a gente tem ideia, que já faz poucos dias que surgiu, que talvez tenha uma federação do MDB com os republicanos, como teve do União Brasil com o PP, existe uma possibilidade, estão conversando em Brasília, e que se acontecer, eu acho que é legal, que vai se tornar uma federação bem grandinha. Isso fortalece a candidatura dela e as chapas, tanto estadual quanto federal aqui no estado, senhor? Essa federação, Isso. Sem dúvida nenhuma, eu acho que fortalece todo mundo. Ela já está muito forte como pré-candidata ao Senado e a gente provavelmente vai ser muito fortalecido. O senhor chegou a conversar com Baleia Rossi sobre isso? Não, sabe sobre os andamentos? A minha ideia é ir em Brasília semana que vem até para sentir como é que está essa situação. Tá bom? Está aí a fala do primeiro secretário da Assembleia Legislativa, doutor João, do MDB. Não tenho dúvida que a união de MDB e republicanos fortalece demais Janaína Rivas ao Senado da República, assim como também fortalece muito o nome de Otaviano Pivetta para o governo do Estado. É indiscutível isso daí. Agora vamos saber, conforme disse a própria deputada Janaína Rivas, lá em setembro, né, para saber se realmente vai se concretizar, setembro, outubro ali, se vai se concretizar essas federalizações aqui no país envolvendo as siglas partidárias e a disputa eleitoral em 2026. Bem, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, ele parabenizou os prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande, Abílio Brunini e Flávia Moretti, ambos do PL, por terem retirado os radares de velocidade das principais vias. O presidente, aqui em Cuiabá, eu nem sei se retirou, acho que não, né? Só em Várzea Grande, né?
Aqui o Abílio ainda não mexeu nisso daí, né? Infelizmente, está demorando demais. Demorando demais. Acompanhe a fala do presidente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sérgio Ricardo. Veja, na minha opinião, na minha modesta opinião, os radares são indústria de multas, são fábrica de multas, fraude em cima de fraude com as empresas. Produzem multas, emitem multas, então quero parabenizar a prefeita da Várzea Grande, quero parabenizar o Abílio. E o Ministério Público tem que perguntar, não tem problema nenhum o Ministério Público perguntar, olha, autoridade, prefeito, por que vocês tiraram os radares? As autoridades vão lá, vão informar por que eles tiraram. Isso, o Ministério Público está fazendo o seu papel, está fazendo o seu questionamento. Então, todo mundo está cumprindo o seu papel. Então, mas eu digo o seguinte, eu sempre fui contra os radares. O Sérgio Ricardo, cidadão, sempre fui, quando eu era deputado, sempre defendia essas bandeiras. E continuo aqui falando do mesmo assunto, porque eu ando na rua de Cuiabá, eu conheço as ruas de Cuiabá, eu conheço o sistema todo, estou aqui morando aqui há 40 anos. É uma indústria de multa, sim. É uma fábrica de multa, sim. É uma fábrica de dinheiro, sim. E aí é o seguinte, não há fiscalização, cadê a aferição do Inmetro? Para onde está indo esse dinheiro que vem das multas? O dinheiro das multas tem que ir diretamente para a educação no trânsito, para a sinalização. É uma fiscalização. E eu vejo o seguinte, que entraram 2 gestores novos aí, eles já viram. Um lá na Várzea Grande já tirou 20 radares, outro aqui em Cuiabá vai tirar 40. Então é o seguinte, é porque tem algo estranho aí. É algo que não está dentro da legalidade. Então, parabéns aos gestores que estão tocando essa ação, que estão verificando. Eu sou a favor de radares nos lugares certos. Na frente da escola, em vias onde tenha comprovadamente gente morrendo por causa de acidente. Agora, só conversar fiado, essas empresas vêm e colocam os radares onde elas bem entendem. Isso sempre foi assim. Há uns 10, 12 anos atrás, não lembro, eu consegui numa ação na justiça desligar os radares, retirar os radares dos postes, anular as multas e fazer a prefeitura devolver o dinheiro para quem já tinha pago a multa. Essas discussões a gente tem que fazer sempre. Sem dúvida nenhuma. O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, disse que a responsabilidade pelas emendas parlamentares é dos próprios deputados estaduais. A declaração de Fábio Garcia foi feita após ele ser questionado sobre o repasse de mais de 57 milhões de reais para a Associação Mato Grossense de Cultura, AMC, entre o ano de 2021 e 2024. 57 milhões? A entidade é a que mais recebeu recursos no período. A Casa Civil não interfere na decisão dos parlamentares, apenas tramita pela Casa Civil para efeito de controle de volume de emendas transacionadas, mas a responsabilidade é integralmente dos parlamentares. Foi o que disse o chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso. Vamos ouvi-lo. Referente a emendas para uma associação aqui de Mato Grosso, a AMC. E deputados mandaram bastante recurso para essa associação e a Casa Civil que libera esse recurso. O senhor está acompanhando isso? Vai ter alguma recomendação de frear emendas para esse instituto, até para fazer uma investigação se há irregularidades ou não nessas denúncias referentes às emendas dessa associação? A emenda pertence ao parlamentar, o parlamentar é que destina a emenda, ele decide o que ele quer fazer com a emenda e com quem ele quer fazer a emenda. Né? A Casa Civil, ela não interfere na decisão do parlamentar, apenas tramita pela Casa Civil para efeito de controle do volume de emendas transacionados, somente tramita esse pedido do parlamentar, mas a responsabilidade é integralmente do parlamentar. Qual o objeto e com quem ele deseja conveniar. Mas a Casa Civil ela pode diminuir ou aumentar a velocidade para facilitar ou não investigações, não pode? Veja, não para esse objeto. Lembra que a arrecadação do governo se faz ao longo do ano. O governo não começa o ano com todo o dinheiro no caixa. A arrecadação de impostos acontece ao longo do ano. Portanto, as emendas elas têm que seguir o mesmo ritmo, elas têm que transacionar ao longo do governo ao longo de todo o ano. Portanto, essa questão. Mas a gente não freia ou adianta emenda para ajudar a investigação ou não, a não ser que haja uma ordem judicial que nos peça para suspender, transitar a emenda para aquele ou aquele instituto.
Bem, eu vou aqui fazer uma rápida conta. 57 milhões. Ano de 2021, 2022, 2023 e 2024. 57 milhões dividido por 4. São 14 milhões por ano. Em média, de recursos públicos para essa entidade. Essa entidade foi aberta em 2013. E ela de lá para cá vem abocanhando recursos milionários de parlamentares. A Associação Mato Grossense de Cultura deve ter muitos projetos bons nesta área para o Estado, né? Acontece que eu não me lembro de nenhum. Será que por esta Associação Mato Grossense de Cultura passa estes shows nacionais que nós estamos vendo em vários municípios? Shows de 1 milhão, de 800 mil, de 600 mil, de 2 milhões, em municípios que não têm potencial de arrecadação, municípios pequenos, com recursos baixos, e que promove esses shows para levar multidões. Artistas que levam para o seu show um público maior nos estádios, nas casas de shows pelo Brasil afora, muito maior do que a população de muitas cidades que os contratam. Eu sinceramente gostaria, e vou atrás, já estou anotando aqui, para saber quais foram as ações culturais que essa Associação Mato Grossense de Cultura promoveu ao longo desses 4 anos aqui em Mato Grosso, para ter levado 57 milhões de reais em 4 anos. 57 milhões. É pouco para você? Eu vou atrás dessas informações porque eu fiquei curioso agora. Muito curioso. Bom, são agora 18 horas já, quase 18h25. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial. É rapidinho isso aqui, eu volto na sequência. Não sai daí não. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Para
tudo o que você está fazendo e presta atenção. Ano novo Casa Nova da Ideale Imóveis. É a melhor oportunidade do ano para você sair do aluguel. Chegou a hora de realizar o seu sonho. São muitas opções em Cuiabá e Várzea Grande. Utilize o seu FGTS e tem até 75 mil de subsídio. E entrada pode ser 0. Tá imperdível. Você não vai ficar de fora dessa, vai. Entre em contato agora com os nossos consultores. 65984216857. Ano novo Casa Nova. Ideale Imóveis. De volta com o programa Passando a Limpo, já na reta final, para agradecer a você pelo carinho, companhia e também pela sua audiência, tá bom? Muito obrigado, muito agradecido. Se quiser tirar a faixa daí, pode tirar, tá? Carlos, isso, obrigado, muito obrigado. Colossenses capítulo 3, verso 12, diz assim: Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando a gente lê o verso 13, acrescenta-se o seguinte ensinamento: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso me lembra a oração do Pai Nosso, me lembra o comportamento de Jesus diante de seus acusadores. E é impressionante como o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 até 17, exorta o cristão a viver o mais alto nível e padrão de vida espiritual. Eu leio esses textos, eu fico impressionado como que Deus fala a seres humanos pecadores e pequeninos, miseráveis como nós. Como poderemos nós atingir esse nível de excelência espiritual? Meu amigo e minha amiga, quando nós paramos para pensar na forma como Deus nos vê, é muito diferente da forma como nós nos enxergamos. O que é que eu quero dizer isso para você? Talvez você não se sinta merecedor de absolutamente nada pelo fato de você saber como é que você tem vivido, como tem sido a sua vida. Mas independentemente da maneira como você se vê, Deus olha para você e vê muitas qualidades e condições. Isso quer dizer que você é muito especial para Ele. Que Deus te abençoe. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.